Eu já trouxe aqui para o canal um vídeo falando sobre as entidades mais poderosas dos quadrinhos da DC e o Darkseid está presente nessa lista. Também acabei citando esse personagem no vídeo passado, demonstrando como ele é o fim de todas as coisas, o mal encarnado. Darkseid simplesmente é. Atualmente ele está em uma das suas formas mais poderosas, até mesmo rompendo os laços do multiverso. Mas hoje eu quero trazer aqui para vocês uma das versões que eu mais gostei de ver do Darkseid todos os tempos. Essa história acontece em uma das muitas linhas do tempo alternativas da DC Comics, onde, dessa vez, a Liga da Justiça estava desfeita. Tudo isso por conta do Darkseid e de algumas ações envolvendo o Batman e o Caçador de Marte, que eu vou deixar para falar um pouquinho mais à frente no vídeo. Muita coisa nesse universo estava de fato alterada. A Liga não só estava separada, como os heróis já não eram mais amigos, a tropa dos Lanternas Verdes tinham deixado de existir e os novos deuses haviam morrido. Mas os principais heróis da Liga, como Superman, Mulher Maravilha, Batman e Flash, tiveram que se reunir novamente para conter uma ameaça em potencial: o personagem Lobo. Sua primeira aparição no quadrinho já é assim, acorrentada por 3 dos Lanternas Verdes mais poderosos da tropa, e eles avisam que ele era um prisioneiro porque havia matado os novos deuses. O dever da Liga da Justiça era manter o Lobo a salvo e vivo, pois muitos estavam atrás da sua cabeça, e ele precisava passar por um julgamento justo. Afinal, todos ali são heróis e querem a justiça acima de tudo. Hal Jordan também aparece para ajudar na segurança do prisioneiro, e vemos que sua aparência está muito diferente da habitual, lembrando muito a sua versão Parallax. Ele está irradiando energia esmeralda, com um traje que se assemelha muito mais a uma armadura do que o uniforme tradicional dos heróis, e seu cabelo está tão elevado que lembra bastante um Super Saiyajin. O Lanterna Verde também revelou que o planeta Oa não existe mais, e ele quer fazer da Terra a nova base da nova tropa dos Lanternas Verdes, que ele mesmo iria refazer. E deixando claro que todos os pequenos mistérios que estão sendo apresentados nesse início da HQ, eu vou revelar ao longo do vídeo. Mas voltando ao assunto, temos o Lanterna Verde querendo fazer da Terra a nova base dos Lanternas Verdes. Protegendo o Lobo, eles iriam mostrar que a Terra era novamente um símbolo de justiça para o universo, e naturalmente seria escolhida como a nova base para os Lanternas Verdes. O argumento se torna ainda mais convincente, já que com os Lanternas Verdes ao lado deles, não precisariam mais de uma Liga da Justiça, pois não existiriam ameaças capazes de colocar a Terra em perigo. No fim das contas, esse é um dos muitos papéis dos super-heróis: fazer com que a Terra não tenha mais crimes, violência ou assaltos, para que eles possam descansar em paz no fim do dia. Obviamente, um herói tão paranoico como Batman ficou com o pé atrás e não aceitou a proposta do Hal Jordan, mas após uma conversa com o Superman, ele decide que vai ajudar na proteção do Lobo e voltar a atuar ao lado de seus amigos, muito provavelmente por conta da culpa que ele mesmo carrega por ter matado o Caçador de Marte, algo que descobrimos nessa conversa. Enquanto os dois terminavam de conversar e o Batman não aceitava a proposta de proteger o Lobo, ele revela que sabe o melhor local possível para proteger o vilão, Apokolips. Esse que se tornou um planeta muito traumático para os heróis da Liga, porque anteriormente Darkseid tentou invadir a Terra, e os principais heróis da Liga foram para Apokolips para conseguir derrotar o vilão. Batman e o Caçador de Marte foram para o local de comando de toda a operação de Darkseid, onde Batman estava tentando acessar os computadores para impedir a invasão à Terra, enquanto o Caçador de Marte o protegia. Mas o que isso tudo tem a ver com Darkseid se tornando o Lanterna Verde? É nesse ponto da história que descobrimos que o vilão não estava invadindo apenas a Terra, mas também o planeta sede dos Lanternas Verdes, onde Superman e Hal Jordan estavam para ajudar na batalha. Enquanto os dois heróis tentavam proteger o Guardião do Universo, que não foi identificado ali no momento, um tubo de explosão aparece pelas costas deles e o Superman percebe que era o próprio Darkseid ali para enfrentá-los. Com toda a sua imponência, o vilão parabeniza os dois heróis por terem conseguido sobreviver até aquele instante e atravessa o tubo de explosão, carregando os corpos de 2 Guardiões do Universo em suas mãos. Depois vemos que o Batman e o Caçador de Marte já não estavam mais aguentando segurar as pontas dentro da base de operações. O filho de Darkseid, Kalibak, tinha conseguido invadir a sala e começaram uma luta contra o Marciano. A batalha foi tão intensa que até mesmo as Amazonas, as guerreiras dos deuses, foram a Apokolips para tentar enfrentar as tropas inimigas. A própria Mulher Maravilha estava usando aquela armadura dourada com asas que vimos no seu filme live action, e mesmo assim terminou gravemente ferida. Infelizmente, por conta dos ferimentos, ela não conseguiria cumprir os planos criados pelo Batman, que era desligar o planeta Apokolips de dentro para fora, assim acabando com as tropas e as forças de Darkseid. O único disponível naquele momento para cumprir a missão era o Caçador de Marte, mas como todo mundo sabe, a sua fraqueza, assim como a de todos os marcianos em geral, é o fogo, e Apokolips é basicamente um planeta feito de fogo. Superman foi veementemente contra a ideia do Caçador de Marte se sacrificar para cumprir a missão, mas não havia outro jeito. A Mulher Maravilha estava muito ferida, e o Superman estava muito longe do planeta, sem contar que ele e o Lanterna Verde, Hal Jordan, estavam lutando contra o próprio Darkseid, então não tinham a menor chance de sair dali naquele momento. Foi então que o Caçador de Marte percorreu os túneis de Apokolips e encontrou aquele que seria o coração do planeta, um grande portão com o símbolo de Ômega estampado nele. Apesar do Superman praticamente implorar para o Caçador de Marte e para o Batman não deixarem isso acontecer, o Marciano utilizou de todas as suas forças para romper o portão e deixar a energia vazar. O poder que jorrou daquele portão era tão grande que fez com que as outras válvulas de calor de Apokolips ficassem pequenas em comparação. Obviamente o Caçador de Marte acabou morrendo no processo, mas o fato do planeta ter sido desligado não significa que Darkseid estava sem seus poderes, muito menos que ele estava fraco. E a pior parte disso tudo é que Hal Jordan foi deixado sozinho para lutar contra o vilão, já que Superman partiu em direção ao planeta Apokolips para salvar o Caçador de Marte. E existem pouquíssimos personagens da Terra que podem bater
de frente com Darkseid. Infelizmente, Hal Jordan não faz parte desse grupo. Mas o verdadeiro objetivo do vilão não era a Liga da Justiça e muito menos a Terra. Ele invadiu o planeta dos Lanternas Verdes para ir em direção à bateria central e roubar para si todo o seu poder. O personagem quase consegue fazer isso, e quando ele estava absorvendo todo o poder da bateria dos Lanternas Verdes, Hal Jordan começa uma disputa contra o Novo Deus sobre quem iria acabar ficando com a energia esmeralda. A competição de força de vontade entre os dois gerou uma explosão tão grande que pode ser comparada à explosão que saiu dos tubos de calor de Apokolips quando um caçador de Marte abriu a energia por completo. Mas no fim, aparentemente deu tudo certo e Hal Jordan foi o vencedor da disputa de poder. Por isso ele ficou com aquela aparência que eu destaquei no início do vídeo, parecendo muito mais com sua versão Parallax do que a versão base do personagem. Bom, pelo menos era isso que todo mundo pensava no tempo que se seguiu depois da guerra contra o vilão. E tudo isso que eu mencionei para vocês foi no passado, mostrando como a Liga da Justiça acabou se separando com a morte do Caçador de Marte. No presente, os heróis ainda estavam enviando o Lobo para o planeta onde ele ficaria escoltado pelos heróis da Terra. Logo ao chegarem, Batman encontrou algo que seria uma casa de veraneio de Saad, o antigo torturador-chefe do Darkseid, e lá eles se estabeleceram até o cair da noite. Quando Batman foi dormir, ele teve sonhos estranhos envolvendo o Caçador de Marte, mesclado com suas memórias da morte dos seus pais no beco do crime. Então logo ele percebeu que era uma mensagem do seu antigo colega de equipe e usou isso para fazer com que a Liga da Justiça ficasse a postos no outro dia. Isso foi uma pista muito forte do que estava para acontecer, porque o Batman simplesmente não sonha. Ele tem um controle tão profundo sobre a sua mente que consegue escolher entre sonhar e não sonhar, ativar ou não ativar o seu inconsciente. Não demorou muito para que os demais inimigos do Lobo percebessem que ele estava no antigo planeta de Darkseid, e dezenas de naves e tropas vilanescas foram para cima dele. John Stewart e a Mulher Maravilha detiveram as naves que estavam no espaço, vindas de um vilão Mongo. Enquanto isso, diversos vilões estavam em Apokolips, que ficou protegido pelo Flash e pelo Superman. Por fim, Batman e Hal adentraram as bases de Apokolips na esperança de conseguir encontrar as defesas planetárias e aliviar as batalhas de seus amigos, mas encontraram algo muito pior. Diversos clones do Darkseid estavam presentes naquela sala, e nesse momento cai a ficha do Batman, que aquele não era o Hal Jordan, mas sim Darkseid. Naquela disputa de poder entre os dois, o corpo do vilão foi destruído, mas a sua consciência tomou o corpo de Hal e se passou por ele durante todo esse tempo. E agora ele estava frente a frente com os clones do seu corpo original, e ele pôde usar os poderes do Anel do Lanterna Verde para voltar para o seu antigo corpo com seus antigos poderes e com os poderes da bateria central de Oa. A primeira ação dessa versão insanamente poderosa do Darkseid foi usar a energia esmeralda para energizar todo o seu planeta novamente, trazendo Apokolips de volta ativa. E logo após o planeta arder em chamas esmeraldas, centenas de construtos de parademônios são criados para ser o seu novo exército. Obviamente os heróis não ficaram parados, mas ainda tinham que lidar com um exército de inimigos que vieram atrás do Lobo, até mesmo soltando o vilão para lutar com eles. O principal inimigo dentro desse exército era o Superman Cyborg, que estava sendo controlado pelo Brainiac, se tornando uma baita ameaça ao Superman e os demais personagens da Liga. Mas quando tudo parecia perdido, o Caçador de Marte ressurgiu das chamas verdes do planeta na forma de um construto, já que a sua consciência se uniu ao planeta e ele voltou após o vilão reativá-lo. Ele até mesmo conseguia controlar os construtos de energias criados pelo Darkseid, o que fez dele uma grande arma contra o vilão. O curioso dessa versão do Darkseid é que ele conseguia criar construtos a partir das rajadas ômegas de seus olhos, o que ficou bem esquisito na minha opinião, mas tudo bem. John Stewart aproveitou que o Caçador de Marte era agora feito de pura energia e uniu seus poderes aos dele para encarar o novo deus, mas ele realmente parecia imbatível. Felizmente, Hal Jordan estava cara a cara com a energia que foi roubada dele e consegue seus poderes de volta, talvez ainda mais poderoso do que a sua forma base de antes. Isso porque ele já chegou com um exército de construto dos heróis da Terra, incluindo personagens que já foram da Liga, até mesmo secundários esquecidos pela DC. A união de todos os heróis consegue fazer frente ao vilão por certo tempo, mas ele ameaça criar tubos de explosão e enviar dezenas de bombas planetárias à Terra. Hal fica enfurecido por ter sido usado e reúne todas as bombas em um único ponto, e deixa que elas todas explodam no vilão, marcando a derrota do mesmo. E cara, é realmente impressionante como a DC consegue criar vilões com uma presença impactante, mas depois não sabe o que fazer com eles. Foi uma vitória muito simples e anticlimática para uma das versões mais poderosas do Darkseid. O Senhor de Apokolips, com a energia da bateria central de Oa, mesmo sendo só um avatar do Darkseid principal, deveria ser uma ameaça para seres como o Espectro, Vingador Fantasma e entidades do mais alto calibre, talvez reunindo toda a quintessência contra ele. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje com essa versão insanamente forte do Darkseid que foi derrotada de forma patética. Se curtiu, deixa o like e se inscreve para ajudar o canal a continuar a crescer. Não se esquece de deixar aí embaixo outras versões que você quer ver do Darkseid e de outros personagens, e até a próxima.